E se eu te dissesse que a Bíblia descreveu exatamente a nossa geração há quase 2000 anos? Em 2 Timóteo, Paulo não fala do fim do mundo apenas. Ele descreve pessoas, atitudes e comportamentos que hoje parecem normais. Amantes de si mesmos, religiosos sem poder, corações frios, aparência de fé. E o mais assustador não é que isso esteja acontecendo fora da igreja, mas dentro dela. A pergunta é: Paulo estava falando deles ou de nós? Fique comigo, porque quando você enxergar isso, não vai mais conseguir ignorar os sinais. Paulo estava acorrentado numa prisão romana quando o Espírito Santo lhe revelou algo assustador sobre nossa geração. Ao ler 2 Timóteo capítulo 3, você verá um espelho que reflete com precisão aterradora exatamente quem somos hoje. Irmãos e irmãs, quando o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, ele estava nas profundezas de uma prisão romana, acorrentado, isolado, aguardando o dia de seu martírio. Mas mesmo naquele calabouço frio e escuro, o Espírito Santo concedeu a Paulo uma visão que atravessaria os séculos, uma visão sobre os tempos difíceis que viriam. E quando lemos 2 Timóteo capítulo 3, é como se estivéssemos diante de um espelho. Um espelho que reflete com precisão assustadora a geração em que vivemos. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus levantou na Inglaterra, costumava dizer que a palavra de Deus é sempre atual, sempre relevante, sempre penetrante. Ele pregava com fervor sobre como as Escrituras Sagradas atravessam o tempo e falam diretamente ao coração de cada geração. E hoje, meus amados, precisamos ter a coragem de olhar para esse espelho bíblico que Paulo nos apresenta. Precisamos ter a humildade de reconhecer os sinais dos tempos em que vivemos. Ouçam o que Paulo escreve em 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Cada palavra aqui é como uma lança que perfura a realidade do nosso tempo. Cada descrição é um retrato fiel do que vemos nas ruas, nas casas, nas escolas e até mesmo dentro das igrejas. Spurgeon frequentemente alertava seus ouvintes sobre o perigo do amor próprio desmedido. Ele ensinava que quando o homem coloca a si mesmo no centro de todas as coisas, quando faz de seu próprio ego um ídolo, ele perde a capacidade de amar verdadeiramente a Deus e ao próximo. E o que vemos hoje? Uma geração obcecada consigo mesma. Pessoas que passam horas e horas diante de espelhos, físicos ou digitais, cultivando uma imagem, buscando aprovação, vivendo para a autopromoção. O narcisismo se tornou uma epidemia espiritual. Paulo não estava fazendo uma previsão vaga ou abstrata. Ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo para descrever com exatidão cirúrgica os sintomas de uma sociedade em colapso moral e espiritual. Quando ele fala de homens amantes de si mesmos, está descrevendo o egocentrismo que domina nossa época, a selfie constante, a necessidade insaciável de atenção, a incapacidade de pensar no bem-estar do próximo. Tudo gira em torno do eu, do meu, do mim. E vejam a sequência que Paulo apresenta. Após falar dos amantes de si mesmos, ele menciona os avarentos. A avareza é a adoração ao dinheiro, aos bens materiais, ao acúmulo de riquezas terrenas. Vivemos em uma geração onde o sucesso é medido pela conta bancária, pelo carro na garagem, pela marca da roupa. Jesus Cristo ensinou que não podemos servir a Deus e às riquezas, mas essa geração tentou o impossível. Tentou criar um evangelho da prosperidade, onde Deus se torna um meio para alcançar riquezas e não o fim supremo de nossa adoração. Presunçosos e soberbos, continua Paulo. A presunção é a arrogância de quem pensa saber tudo, de quem não precisa de conselhos, de quem despreza a sabedoria dos mais velhos. A soberba é a altivez de coração que Deus abomina. Provérbios 16:18 nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Mas essa geração zomba da humildade, considera a mansidão como fraqueza, exalta o orgulho como virtude, celebra a autossuficiência e ridiculariza a dependência de Deus. Blasfemos, diz Paulo,
Estamos vivendo dias em que o nome de Deus é usado como palavrão nas ruas. Dias em que Jesus Cristo é ridicularizado em programas de televisão, em músicas, em filmes. Dias em que a santidade é motivo de piada e a pureza é vista como antiquada. A blasfêmia se tornou entretenimento e poucos se indignam, poucos se levantam em defesa da honra do nome do Senhor, desobedientes a pais e mães. Aqui tocamos numa ferida profunda da nossa sociedade. A estrutura familiar foi atacada como nunca antes. A autoridade dos pais foi minada sistematicamente. Crianças e adolescentes crescem sem respeito, sem limites, sem reverência. E não estou falando de autoritarismo abusivo, mas da autoridade amorosa que Deus estabeleceu para a proteção e formação dos filhos. Efésios 6:1 ordena: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Mas essa geração ensinou os filhos a questionarem tudo, a desafiarem tudo, a rejeitarem a sabedoria que vem da experiência dos mais velhos. Ingratos e profanos, conclui Paulo nessa primeira sequência. A ingratidão é a marca de um coração endurecido. É impossível ser grato e infeliz ao mesmo tempo. É impossível ter um coração agradecido e viver em amargura. Mas vivemos numa geração que reclama de tudo, que nunca está satisfeita, que sempre quer mais. Uma geração que recebeu mais conforto, mais tecnologia, mais oportunidades do que qualquer outra na história, mas que vive na insatisfação crônica. E profanos. A profanidade é a ausência do sagrado. É viver como se nada fosse santo, como se nada merecesse reverência, como se não houvesse nada além do que é terreno e material. Essa geração perdeu o senso do sagrado, perdeu a capacidade de se maravilhar diante do divino, perdeu o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, se vocês ainda não se inscreveram neste canal, eu os convido a fazer isso agora. Precisamos estar unidos nestes dias difíceis, fortalecendo uns aos outros através da palavra de Deus. Toquem no botão de inscrição e ativem o sininho para receberem cada mensagem que o Senhor nos permitir compartilhar. E há algo mais que quero compartilhar com vocês. Desenvolvemos um material especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um e-book que vai ajudá-los nessa jornada de comunhão profunda com o Senhor. O link está no primeiro comentário fixado. Não é sobre vender nada, é sobre caminharmos juntos nessa restauração espiritual que tanto precisamos. Paulo continua sua descrição profética em 2 Timóteo 3, versículo 3. E as palavras seguintes são ainda mais penetrantes. Ele diz: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Cada uma dessas características é como uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, revela a imagem completa de uma sociedade que se afastou completamente dos princípios divinos. Sem afeto natural. O que significa isso? Significa a ausência daquele amor instintivo que Deus colocou no coração humano. O amor de mãe por filho, de pai por filha, de irmão por irmão. Mas vivemos tempos em que mães abandonam seus bebês em lixeiras. Tempos em que pais abusam de seus próprios filhos. Tempos em que a família, essa instituição sagrada estabelecida por Deus, está sendo destruída por dentro. O afeto natural foi substituído pela frieza, pela indiferença, pelo egoísmo que só pensa em si mesmo. Vejam nas ruas, observem nos noticiários. Filhos que agridem pais idosos, pais que negligenciam crianças indefesas, cônjuges que traem sem remorso, que abandonam sem olhar para trás. O divórcio se tornou tão comum quanto o casamento. O compromisso virou algo descartável. E tudo isso porque o afeto natural, aquele amor que deveria ser óbvio, foi arrancado do coração humano pelo pecado. Irreconciliáveis. Aqui está outro traço marcante desta geração. As pessoas perderam a capacidade de perdoar, de fazer as pazes, de buscar a reconciliação. Vivemos numa cultura do cancelamento, onde um erro do passado define alguém para sempre, onde não há espaço para arrependimento genuíno, para restauração, para recomeço. Jesus nos ensinou em Mateus 6,14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas essa geração cultiva rancor, alimenta mágoas, guarda ofensas como troféus. As redes sociais se tornaram campos de batalha, onde pessoas brigam por qualquer motivo. Amizades de anos são destruídas por discordâncias políticas. Famílias se dividem por questões triviais. E ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer ser o primeiro a pedir perdão. O orgulho reina supremo, e a humildade necessária para a reconciliação se tornou uma raridade preciosa. Caluniadores. A língua é um dos membros mais perigosos do corpo humano. E Tiago 3:6 nos alerta que a língua é um fogo, mundo de iniquidade. Mas nesta geração, a calúnia se tornou um esporte. Fake news, fofocas, difamação, destruição de reputações. Com um clique, uma mentira percorre o mundo inteiro. Com uma publicação maldosa, uma vida pode ser arruinada. E muitos fazem isso sem pensar duas vezes, sem considerar as consequências, sem temer o juízo de Deus. A internet deu voz a todos, e muitos usaram essa voz para espalhar veneno. Comentários anônimos cheios de ódio, acusações sem provas, julgamentos precipitados, linchamentos virtuais. E o pior, muitos que se dizem cristãos participam ativamente disso. Esquecem que Provérbios 10:18 diz: o que difunde calúnia é insensato. Esquecem que daremos contas a Deus por cada palavra vã que proferirmos. Incontinentes. Essa palavra fala sobre a falta de autocontrole, especialmente na área dos desejos e paixões. Vivemos na era da gratificação instantânea. Ninguém quer esperar por nada. Se há desejo, deve ser satisfeito imediatamente. A pornografia se tornou uma epidemia que destrói casamentos e perverte mentes desde a infância. A promiscuidade é celebrada como liberdade. A pureza é ridicularizada como repressão. 1 Coríntios 6:18 nos ordena: fugir da prostituição. Mas essa geração corre em direção à imoralidade sexual com os braços abertos. A virgindade é vista como algo a ser perdido o quanto antes. A fidelidade conjugal é considerada antiquada. O sexo casual é normalizado e as consequências são devastadoras. Corações partidos, famílias destruídas, doenças espalhadas, vidas arruinadas. Tudo porque o autocontrole, essa virtude essencial, foi abandonado. Cruéis. A crueldade é a ausência de compaixão, a presença da maldade deliberada. E vivemos dias de crueldade sem precedentes. Violência gratuita nas ruas, bullying implacável nas escolas, cyberbullying que leva adolescentes ao suicídio, assassinatos brutais que chocam pela frieza, guerras que matam inocentes, perseguições religiosas que torturam e executam cristãos ao redor do mundo. A crueldade também se manifesta nas palavras. Pessoas destroem umas às outras verbalmente sem nenhum remorso, humilham publicamente, ridicularizam impiedosamente. E o que é mais triste? Muitos fazem isso por diversão, por entretenimento. A compaixão, essa marca do caráter de Cristo, está em falta. Lucas 6:36 nos exorta: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Mas a misericórdia se tornou escassa nesta geração cruel, sem amor para com os bons. Aqui está uma inversão de valores assustadora. Numa sociedade saudável, os bons são honrados, os virtuosos são respeitados, os justos são admirados. Mas Paulo profetizou que chegaria um tempo em que seria exatamente o oposto. E estamos vivendo esse tempo. Os que defendem a verdade são chamados de intolerantes. Os que vivem em pureza são chamados de caretas. Os que permanecem fiéis aos princípios bíblicos são rotulados como extremistas. O bem é chamado de mal, e o mal é chamado de bem. Isaías 5:20 já alertava: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Essa profecia se cumpre diante dos nossos olhos. Aqueles que defendem a santidade do casamento são acusados de ódio. Aqueles que protegem a vida desde a concepção são atacados. Aqueles que pregam o evangelho verdadeiro são perseguidos. O mundo ama as trevas e odeia a luz.
Exatamente como Jesus predisse em João 3,19. Paulo não parou sua descrição profética nesse ponto. Ele continua em 2 Timóteo 3, versículos 4 e 5, dizendo: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Essas palavras finais completam o retrato devastador de uma geração que conhecemos muito bem. Uma geração que, em muitos aspectos, é a nossa própria geração. Traidores. A traição é uma das formas mais dolorosas de pecado porque viola a confiança. Judas traiu Jesus com um beijo. E hoje vemos traições por todos os lados. Amigos que traem amigos por vantagens pessoais. Empregados que traem empregadores roubando ou vendendo segredos. Líderes que traem aqueles que lhes confiaram poder. Mas a traição mais grave é a traição a Deus. Pessoas que um dia confessaram fé em Cristo, mas abandonaram tudo quando o mundo ofereceu algo mais atraente. A lealdade se tornou uma commodity rara nestes dias. Contratos são quebrados sem hesitação. Promessas são esquecidas quando já não convém. Juramentos são descartados quando se tornam inconvenientes. E isso não acontece apenas no mundo secular. Acontece também dentro das igrejas. Pessoas que prometeram fidelidade a Cristo, mas voltaram atrás quando o custo do discipulado se mostrou alto demais. Obstinados. A obstinação é a teimosia levada ao extremo. É a recusa em ouvir, em aprender, em mudar de ideia mesmo diante da verdade clara. Provérbios 29:1 adverte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Mas esta geração fez da obstinação uma virtude. Chamam isso de firmeza, de convicção, de força de personalidade. Mas na realidade, é apenas orgulho disfarçado. Vivemos numa era onde ninguém quer admitir que estava errado, onde as pessoas preferem afundar no erro a reconhecer que precisam de correção, onde o conselho sábio é rejeitado porque fere o ego. Pastores fiéis que pregam a verdade são abandonados por membros que preferem ouvir mensagens que agradam aos ouvidos. A obstinação fecha os ouvidos à voz de Deus e endurece o coração contra a convicção do Espírito Santo. Orgulhosos. O orgulho é a raiz de quase todos os outros pecados. Foi o orgulho que fez Lúcifer cair do céu. Foi o orgulho que fez Adão e Eva comerem do fruto proibido, desejando ser como Deus. E é o orgulho que mantém multidões longe da salvação, porque não querem admitir que são pecadores necessitados da graça divina. Tiago 4,6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho desta geração é monumental. Orgulho intelectual que zomba da fé simples. Orgulho moral que se recusa a reconhecer a própria depravação. Orgulho espiritual que transforma a religião em exibição de superioridade. Quantos se perderão eternamente porque o orgulho os impediu de se curvarem diante de Cristo? Quantos preferirão o inferno à humilhação de admitir que estavam errados? O orgulho é um veneno mortal que mata a alma. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqui Paulo coloca o dedo na ferida mais profunda. Esta geração fez do prazer um Deus. Hedonismo é a filosofia dominante. Se algo traz prazer, deve ser bom. Se algo é prazeroso, deve ser feito. A busca incessante por entretenimento, por experiências, por sensações. Ninguém quer sacrificar, ninguém quer negar a si mesmo, ninguém quer carregar a cruz. Jesus disse em Mateus 16:24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas essa mensagem é impopular nesta geração. As igrejas que crescem são aquelas que prometem bênçãos sem cruz, vitórias sem batalhas, coroa sem sofrimento. O evangelho verdadeiro, que exige renúncia e santidade, é rejeitado porque interfere com os deleites do mundo. As pessoas querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Querem o céu, mas não querem abandonar o mundo. A indústria do entretenimento domina esta geração. Horas e horas gastas diante de telas, consumindo conteúdo que não edifica, que não santifica, que não aproxima de Deus. Jogos, filmes, séries, redes sociais.
Tudo projetado para viciar, para consumir tempo, para distrair da eternidade. E muitos cristãos professos vivem exatamente assim. Passam mais tempo com o celular do que com a Bíblia. Conhecem mais personagens de séries do que personagens bíblicos. Estão mais atualizados sobre celebridades do que sobre a palavra de Deus. E então, Paulo fecha sua descrição com uma advertência terrível, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta é talvez a característica mais perigosa de todas. Porque fala de pessoas que parecem religiosas, que frequentam igrejas, que usam a linguagem cristã, que cantam hinos, que levantam as mãos em louvor. Mas tudo isso é apenas aparência. Não há poder transformador, não há verdadeira conversão, não há novo nascimento. É religiosidade vazia, forma sem conteúdo, casca sem fruto. Jesus confrontou os fariseus com palavras duras, em Mateus 23:27. Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Quantos hoje se encaixam nessa descrição? Quantos têm uma religião de aparências, mas o coração está longe de Deus? Frequentam cultos aos domingos, mas vivem como pagãos de segunda a sábado. Conhecem a linguagem da fé, mas não experimentam o poder dela. A eficácia da piedade verdadeira é o poder transformador do Evangelho. É a capacidade de vencer o pecado, de viver em santidade, de amar ao próximo, de perdoar ofensas, de suportar tribulações com alegria. Mas uma piedade que não transforma não é piedade de forma alguma. É hipocrisia, e Paulo ordena com firmeza: destes afasta-te. Não devemos ter comunhão íntima com aqueles que professam a Cristo apenas da boca para fora, mas negam o senhorio dele em suas vidas. Esta descrição de Paulo em 2 Timóteo 3 não é apenas assustadora, é um alerta urgente para examinarmos nossos próprios corações. Será que reconhecemos algumas dessas características em nós mesmos? Será que estamos vivendo segundo os padrões desta geração caída? Ou segundo os padrões do reino de Deus? 2 Coríntios 13:5 nos exorta: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Meus amados irmãos, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da nossa jornada. Paulo nos descreveu esta geração com precisão assustadora, para que não sejamos pegos de surpresa, para que vivamos vigilantes, para que permaneçamos firmes na fé verdadeira e possamos ser luz nesta geração de trevas, sal numa sociedade em decomposição moral. Agradeço de coração por terem assistido até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo compartilhando como Deus falou com você. Não se esqueçam do nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe ricamente suas vidas. Amém.